Glorificamos a Deus esta manhã por esta maravilhosa oportunidade que Ele concede-nos de estarmos aqui na casa dEle, na presença dEle, no santuário dEle, conforme disse o salmista, para contemplarmos a formosura dEle e aprendermos em seu santo templo. Glorificamos a Deus esta manhã por esta privilegiada oportunidade de estarmos aqui entregando as primícias do nosso tempo, bem como também da nossa semana, ao Senhor, nosso Deus. Nós estamos com a pesada responsabilidade e ao mesmo tempo maravilhosa oportunidade de vos lecionar a lição de número 2 deste presente trimestre, onde estamos tratando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E qual é a temática da lição do dia de hoje? Os irmãos poderiam expressar aí? Qual é a nossa temática? Qual é o tema da lição de hoje? Qual é o tema da lição de hoje? Esta é o tema da lição de número 2 deste presente trimestre. E foi me conferido esta responsabilidade. Agradeço a superintendência, na pessoa do jovem auxiliar Luiz Otávio, pela confiabilidade para nós estarmos servindo a igreja aqui com a exposição da palavra com base nesta lição bíblica. Com base nesta lição bíblica, já destacando e ressaltando aos amados irmãos que a espinha dorsal desta presente lição se dará com base na narrativa histórica de Isaac e Rebeca e seus filhos Esaú e Jacó. Então, a base do enredo da lição bíblica esta manhã se dará com base nesta narrativa histórica. O relacionamento de Isaac e Rebeca e, por conseguinte, o relacionamento destes pais, a saber, Isaac e Rebeca, com seus respectivos filhos, a saber, Esaú e Jacó. É do nosso conhecimento que a expressão predileção, ela diz respeito a uma preferência acentuada, a uma inclinação extrema. Então, é importante analisarmos a definição desta expressão predileção. Poderíamos substituir ela também por favoritismo ou preferência, mas predileção é uma preferência acentuada, é uma inclinação extrema, e isto não se enquadra, e isso não apenas pode ser utilizado na questão de filhos, em vários outros segmentos da vida, em vários outros aspectos dos relacionamentos humanos, pode-se aplicar a questão da
predileção. Conforme as demais lições, esta segunda lição, cuja temática é a predileção dos pais por um dos filhos, possui 3 principais objetivos, ou 3 pilares. Pilar número 1, apresentar o plano de Deus para a família de Isaac. Pilar número 2, apontar a predileção dos filhos como uma das principais causas do conflito familiar. Pilar número 3, explicar os malefícios da predileção na formação e desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos. Estes são os 3 principais objetivos desta presente lição. Aparentemente, estou à guisa de introdução ainda, aparentemente, parece que esta lição será destinada apenas aos pais que possuem mais de um filho. Em certo sentido, é esta a proposta do comentarista. Mas a lição presente, ela é muito mais abrangente do que isso. Porque ela não tem apenas o propósito de remediar. Ela também tem o propósito de vacinar. E quando eu digo que a presente lição tem um propósito de remediar, ela tem um propósito de curar relacionamentos de pais com seus respectivos filhos, cujo comportamento ou os comportamentos destes pais têm causado muitos danos nestes filhos, por conta da questão da predileção. Então, o propósito seria remediar, usar remédio. Qual é o remédio? A palavra de Deus, a orientação doutrinária, a orientação pastoral, em dada experiência, a orientação de algum amigo, de algum casal amigo que também lida com filhos, que também tem que lidar com a questão da educação, da atenção e do desenvolvimento de filhos. Então, este é também um propósito desta lição, e não apenas remediar, gerar cura, mas também vacinar. Se ela tem um propósito de remediar, que é para curar, ela também tem um propósito de vacinar. E quem se vacina para se prevenir. O fato de se ter apenas um filho não significa que você não deve ouvir ensinamentos deste teor. Não significa que você não deve ouvir ensinamentos com esta proposta, porque hoje você pode ter um filho, amanhã você pode ter 2, 3, 4, 5, 6, 10 filhos, quem sabe, e você vai precisar não apenas da experiência, mas também da orientação bíblica para lidar com o desenvolvimento dos seus filhos e a educação dos mesmos. Então, ao longo deste trimestre, este relacionamentos em família, ele traz vários aspectos destes relacionamentos, vários aspectos. Aqui no presente trimestre nós temos pelo menos 12 relacionamentos, 12 em família, 12, basicamente tratando de problemas existentes, de situações que podem gerar danos à saúde da família, até porque a 13ª lição tratará do nosso relacionamento enquanto família com a pessoa de Jesus. Os irmãos estão me ouvindo bem? Vamos lá. Você que está aí com a sua lição aberta, estou aqui com a minha lição aberta, a
uma revista bem grande, parece um jornal. Isso ajuda aqui na facilitação da leitura. Mas eu não vou estar fazendo a leitura da lição. Eu vou seguir os tópicos e subtópicos. De repente eu faço uma pequena alteração em determinado subtópico, porque eu percebi ao longo da lição que existe algumas repetições de assuntos, e não é essa a nossa proposta, ficar aqui repetindo determinados assuntos, mesmo que em determinados momentos a repetição seja de cunho pedagógico. Mas o assunto predileção é um dos assuntos mais polêmicos dentro daquilo que é chamado de relacionamentos humanos. Sejam entre pais e filhos, irmãos, líderes e liderados, é um comportamento que pode trazer tristes consequências em várias áreas da vida. Porque a questão da predileção não está apenas no relacionamento de pais com filhos. Se encontra também no relacionamento de filhos para com os pais, ou de filho para com seus pais, de lideranças, seja ela eclesiástica, profissional. Se é eclesiástica para com os liderados, em muitos casos, se é profissional, do patrão para algum empregado de maneira bem específica, e isto tem as suas ressalvas do porquê esta liderança eclesiástica preferir, entre aspas, determinados ministérios, outros, de fato, agem de forma imatura em dada esta preferência, bem como também dentro do contexto trabalhístico, Mas se tratando aqui de relacionamentos humanos, pais e filhos, a temática em apreço é um alerta nas relações familiares, pois trata de comportamentos e tratamentos dispensados pelos pais aos seus respectivos filhos. E estes tratamentos e comportamentos podem refletir por toda uma vida. E esta preferência por um dos filhos pode gerar neste filho predileto, ou favorito, ou preferido, arrogância, e gerar no outro, que não é tão preferido, que não é tão favorito, aquilo que é chamado dentro da psique, ciúmes. Precisamos destacar que os filhos são como os dedos das mãos, são distintos, porém todos têm a sua importância. Todos possuem a sua importância. E a base bíblica para esta abordagem da presente lição será, conforme já disse, a narrativa da história de Isaac e Rebeca e seus respectivos filhos Esaú e Jacó, entre Gênesis capítulo 25 até Gênesis capítulo, vou colocar aí 32, 33, é onde que se dá a reconciliação, dos dois irmãos. Reconciliação.
mesmo que historicamente se houve um dano em dado relacionamento israelitas e edomitas, eu não vou entrar aqui nessa questão, mesmo que historicamente se houve um dano muito grande, refletiu e reflete até os dias de hoje, este relacionamento israelitas e edomitas, mas a reconciliação de Jacó e Esaú se dá entre o capítulo 32 e 33 do livro do Gênesis. E dentro destes capítulos nós estaremos analisando e vendo o posicionamento dos pais, a concepção dos filhos, o nascimento, o crescimento, o relacionamento e consequências de comportamentos e atitudes de casal ou do casal e irmãos. E o que essa história pode nos ensinar no que diz respeito ao desenvolvimento dos nossos filhos, tanto no seio familiar quanto para a vida social? O que essa história pode nos ensinar? E aqui é algo muito extraordinário, porque a Bíblia, de fato, ela é a palavra de Deus. Ela é a inerrante palavra de Deus. Se percebermos as narrativas bíblicas no que diz respeito aos personagens, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, com exceção da pessoa de Jesus, perceberemos nas Sagradas Escrituras que o livro de Deus não se preocupou em mostrar apenas os acertos, mas também os erros de homens, mulheres, filhos e famílias. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela não se preocupa em mostrar apenas os acertos. Se ela fosse apenas um livro meramente religioso, teria a preocupação de mostrar apenas os acertos de homens, mulheres, filhos e famílias. Mas as Sagradas Escrituras também mostram os erros de homens, mulheres, filhos e famílias, e as consequências que estes colheram em dados seus comportamentos errados, à luz daquilo que Deus sempre propôs para a família, Irmãos, eu estou tentando trazer os irmãos para a questão da predileção, mas é necessário fazer esta introdução para que os irmãos entendam aquilo que estará sendo dito nos tópicos e seus respectivos subtópicos. O mito da família perfeita, tenho por costume fazer um plano de aula e escrever também os comentários com base nos tópicos e subtópicos. Eu coloquei aqui: o mito da família perfeita só aparece na vida digital. O mito da família perfeita só aparece no mundo digital, onde muitos resumem uma vida familiar por uma simples foto ou vídeo postado em redes sociais. E vou ser aqui enfático: não existe família perfeita. Existem pessoas imperfeitas. Existem pessoas imperfeitas que, mesmo com as suas imperfeições, querem viver em família. E isso é possível. Não existe família perfeita. Existem pessoas imperfeitas que, mesmo com as suas imperfeições, querem viver em família. Então, o mito da família perfeita, isso é uma falácia. Isso não existe. Porque, muitas das vezes, aquilo que se vê em fotos, em vídeos, não é a realidade. Não é a realidade. Se vende uma imagem real.
Todos nós sabemos que não existem famílias perfeitas. Nós somos imperfeitos. Mas é possível sim viver em família mesmo com as nossas imperfeições. Amém, meus amados? Deus havia iniciado um projeto, diga-se de passagem, um novo projeto, conforme foi dito aqui pelo querido amigo e pastor Charles na semana passada. Deus havia iniciado um novo projeto através do casal, vou usar o nome deles já atualizado, Abraão e Sara. Isto é visto em livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2 ao 5, quando Estevão ele vai iniciar o seu sermão, bem como também no livro do Gênesis, capítulo 12. Deus inicia um novo projeto com um casal, Abraão e Sara. E este novo projeto tinha um propósito maior, não apenas na questão social, mas também na questão espiritual. E este novo projeto iniciado por Deus era um projeto dentro dos trilhos da lógica improvável, dentro dos trilhos da lógica humana. Por quê? Porque Deus vai em Ur dos Caldeus, é o que Estevão vai falar. Deus vai se manifestar um homem idólatra. Pelo menos é o que se depreende de Josué capítulo 24. Abraão era idólatra. Seu pai era fabricante de estatuetas em Ur dos Caldeus. Então Deus vai se manifestar. O Deus da glória aparece a Abraão e vai fazer a Abraão promessas. E vai revelar a Abraão o seu propósito. Então, o que eu coloquei aqui? O Senhor é especialista em começar grandes projetos a partir de pessoas e lugares improváveis. Porque Ele vai numa terra idólatra, numa família idólatra, para chamar um idólatra, para começar o seu projeto. E não bastasse isso, a mulher com quem Abraão casou era estéril. E não bastasse isso, Abraão, quando Deus aparece a ele em Ur dos Caldeus, ele já é adiantado em idade. Quando Deus vai falar com ele novamente em Harã, ele já está com 75 anos de idade. Porque Deus aparece a ele em Ur dos Caldeus. E Deus vai falar com ele novamente, estando ele em Harã com seu pai. Quando Terá morre, Deus fala com Abraão novamente, para que Abraão sequenciasse aquilo que Deus havia falado com ele, quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus. Em Ur dos Caldeus. Eu coloquei algumas coisas aqui importantes para ampliação do conhecimento dos irmãos. Quando Abraão sai de Harã, ele está com 75 anos, conforme Gênesis capítulo 12, versículo 4. Quando Ismael nasce, 11 anos depois de quando Deus fala com ele em Harã, Abraão está com 86 anos, conforme Gênesis capítulo 16, versículo 16. Abraão não aguentou esperar a promessa e foi precipitado, 11 anos depois daquilo que Deus havia reiterado a ele em Harã. Abraão, ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu, conforme Gênesis capítulo 21, versículo 5. Isaac tinha 37 anos quando sua mãe Sara falece, conforme Gênesis capítulo 17, versículo 17, capítulo 23, versículo 1, é o que se depreende desses textos. Isaac se casa com 40 anos, conforme Gênesis capítulo 25, versículo 20. Isaac tinha 75 anos quando Abraão morreu, é o que se depreende de Gênesis capítulo 21, versículo 5 e capítulo 25, versículo 7. Isaac é pai com 60 anos, conforme Gênesis capítulo 25, versículo 26. É aqui que eu queria chegar. Quando o velho patriarca Abraão morre, os filhos de Isaac, que nasceram, a saber, Esaú e Jacó, estavam com aproximadamente 15 anos.
15 anos. Porque se os irmãos lerem o texto de Gênesis, parece que os filhos nascem depois que o avô morre. Não, porque não está em ordem cronológica. As crianças nasceram e depois de aproximadamente 15 anos é que Abraão irá falecer. Então, Esaú e Jacó tiveram a oportunidade de conhecerem um avô e conviveram com ele, mesmo que por pouco tempo. Conheceram um avô, o amigo de Deus, a saber, Abraão. Aquilo que Deus iniciou em Abraão, daria continuidade em Isaque. E a família de Isaque, preste bastante atenção nessa expressão que eu utilizo aqui. Aquilo que Deus iniciou em Abraão, daria continuidade em Isaque. E a família de Isaque estaria naquilo que eu chamo de rota da promessa. Rota da promessa. Porque Deus iniciou em Abraão, mas Isaque e seus respectivos filhos estariam na rota da promessa. E o fato de estar na rota da promessa não significa que esta família não enfrentaria problemas ou crises. A nossa família, ela está na rota da promessa de Deus. Está na rota da promessa de Deus. Até porque a promessa de Deus a Abraão é que todas as famílias da terra seriam benditas em ti. Mas todas as famílias da terra benditas em Abraão seria pelo principal descendente de Abraão, a saber, Jesus. A saber, Jesus. Então as famílias da terra podem ser benditas através do principal descendente de Abraão, a saber, Jesus. Então a minha família entra na rota da promessa de Deus através de Abraão, por causa do seu principal descendente, que é a pessoa bendita de Jesus Cristo. E o fato da nossa família estar na rota da promessa não significa que esta família não enfrentará problemas. Vamos entrar aí nos tópicos e subtópicos. Então Isaque, ele está na rota da promessa. Nosso primeiro tópico traz aí o plano de Deus para a família e sua presciência. O plano de Deus para a família e sua presciência. Irmãos, isso é incontestável, inquestionável. Deus tem um plano para cada família. A gente precisa guardar isto no coração. A minha família está na rota da promessa de Deus. A minha família está na rota da promessa de Deus. E neste transcurso, neste percurso, nessa trajetória dos cumprimentos das promessas de Deus no que diz respeito à minha família, eu preciso ficar atento. Eu preciso ficar com os olhos abertos e com os ouvidos abertos. E com o coração muito mais aberto, para entender as diretrizes e as orientações de Deus através da tua palavra. Através das experiências que outras pessoas mais experientes do que nós pode compartilhar conosco, e nós tirarmos dessas experiências, dessas determinadas pessoas, lições que ajudarão no ajustamento da nossa família ou dos nossos filhos.
Então, o plano de Deus para a família e a sua presciência. Conforme eu tenho enfatizado aqui, a família de Isaac estava na rota da promessa, e o plano e a presciência de Deus estavam em ação. O plano e a presciência de Deus estavam em ação. Esteja certo disso. Uma vez a tua família estando na rota da promessa, Deus está em ação. Deus, Ele está trabalhando. Primeiro subtópico, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Todos nós conhecemos como se deu o matrimônio de Isaac e Rebeca. Como se deu. É incontestável que Deus possui seus planos. E alguns destes planos de Deus, eles são específicos, com famílias específicas. E isso é incontestável. Haviam muitas famílias nos dias de Noé. Deus escolheu Noé. Havia muitos casais nos dias de Abraão. Deus escolheu Abraão. É mais ou menos aquilo que Jesus disse certa vez. Quantas viúvas haviam nos dias de Elias e de Eliseu? Existem pessoas que são escolhidas para propósitos específicos. Existem famílias que são escolhidas para propósitos específicos. E Isaac e Rebeca estavam neste roteiro de Deus, nesta rota de Deus, em dada a promessa que havia sido feita a Abraão, e estava alcançando também Isaac. E a sequência do projeto divino não seria via Ismael. Os irmãos estudaram semana passada as consequências da precipitação do casal Abraão e Sara. Mas a sequência do projeto divino seria via Isaac e Rebeca. Que coisa mais linda o casamento de Isaac e Rebeca. Conforme enfatizou o nosso pastor em uma das reflexões doutrinárias que ele aqui transmitiu à igreja, Isaac demorou para dedéu, para casar. Mas quando casou, casou bem. Casou bem, casou em Deus. Casou dentro de um propósito divino. Casou dentro daquilo que Deus estava propondo a ele. E o Isaac, ele se casa com Rebeca, isso está aqui na leitura bíblica em classe. O Moisés, ele vai falar novamente sobre esta união entre Isaac e Rebeca, no versículo 20 do capítulo 25, e era Isaac de idade de 40 anos, o Moisés está dando aqui uma informação, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmão de Labão, arameu por sua mulher. Rebeca era prima de Isaac. Prima de Isaac. Mas quando o Isaac ele se casa com a Rebeca, o Isaac não sabia que a Rebeca era estéril. Isaac não sabia. Isaac ele enfrentou pelo menos duas dificuldades nesta rota de cumprimento de promessa. A primeira dificuldade é que a Rebeca ela era estéril. E dentro do imaginário da época, esterilidade era sinônimo de maldição. Esterilidade era sinal de que a mulher era improdutiva. E dentro do contexto social da época, havia alguns códigos de leis. O mais famoso era o famoso Código de Hammurabi. E este Código de Hammurabi, no artigo 147,
ele dava direito ao homem deste contexto social, de tomar uma outra mulher, caso a sua mulher ou fosse sacerdotisa, ou fosse estéril, ou ela estivesse enferma. No caso de Isaac aqui, o problema era a esterilidade. Então dava direito a Isaac a tomar outra mulher, para que esta lhe gerasse filho. Não foi assim com Abraão? Mas olha as consequências que tiveram. A segunda dificuldade que Isaac teve que lidar foi lidar com o fator tempo. Ele não apenas teve que lidar com o fator esterilidade, ele também teve que lidar com o fator tempo. Porque Isaac tenta uma vez, tenta 2, 3, 4, 5, 10, 100 vezes, e Rebeca não engravida. Mas Isaac está na rota da promessa. A família de Isaac está na rota da promessa. E quando a questão são cumprimentos de promessas, o fator tempo faz parte do processo. Quando a questão são cumprimentos de promessas, o fator tempo faz parte do processo. Como detentor da promessa de Deus para a sua vida e sua descendência, o Isaac ele enfrentou pelo menos 2 dificuldades, mas ele também tem 2 posições louváveis. Quais são elas? Primeira posição, diante da esterilidade de sua esposa Rebeca, Isaac se manteve fiel ao princípio de Deus. Porque Isaac tinha a questão cultural para tomar outra mulher e ele não tomou. Isaac tinha o exemplo do seu pai para tomar outra mulher e ele não tomou. O que Isaac preferiu fazer? Se manter no princípio da palavra de Deus. E vai uma informação aqui. Dos 3 principais patriarcas, Isaac é o único monogâmico. Só Rebeca. Só Rebeca. Algumas permissões não valem mais do que os princípios inegociáveis de Deus. Muitas das vezes, em dada algumas permissões, quebramos princípios. E uma vez esses princípios quebrados, eles nos quebrarão. A saber, os princípios. Então, diante desta dificuldade da esterilidade, Isaac se manteve fiel ao princípio da palavra de Deus. Diante da esterilidade, segunda posição louvável de Isaac, diante da esterilidade de sua esposa Rebeca, Isaac não teve precipitação, mas foi para a oração. Isaac era a prova de que Deus cumpre promessas. Vou repetir. Isaac era a prova, e o seu nascimento era a prova de que Deus, ele cumpre promessas. E no processo de espera, é mais fácil se precipitar do que orar. Mas Isaac decidiu orar. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. O cumprimento da promessa de Deus não se aguarda deitado, se aguarda de joelhos.
Isaac, ele teve um posicionamento de orar. Ele aguardou a promessa em oração. Aí o texto em Gênesis capítulo 25, versículo 21 diz: e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que coisa extraordinária, irmãos. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac é um exemplo clássico de que, em dado a espera do cumprimento das promessas de Deus, precisamos nos manter em oração. Precisamos nos manter em oração. Porque se deixarmos a oração, iremos para a precipitação. E se formos para a precipitação, iremos colher duras e sérias consequências. Então, o plano de Deus para Isaac e Rebeca é que eles tivessem filhos e sequenciasse aquilo que Deus havia falado com o velho patriarca Abraão. O propósito presciente de Deus, segundo subtópico aí, vamos lá. O propósito presciente de Deus. Propósito está ligado a projeto. Propósito está ligado a plano. Presciência, a presciência é um dos atributos exclusivos de Deus. Dentro da teologia cristã, existem duas categorias de atributos de Deus: os atributos morais e os atributos naturais. Existem os atributos, ou os atributos comunicativos, ou os atributos transcendentais. A presciência é um dos atributos exclusivos de Deus. Meu querido mestre de saudosa memória, pastor Joel Machado, chamava a presciência de ferramenta de trabalho de Deus. Deus tem conhecimento antecipadamente dos fatos, dos acontecimentos. Mas o propósito e a presciência de Deus, Isaac orava e chegava junto da sua mulher, tinha relações sexuais com ela. Isaac não apenas orava, ele chegava junto, porque o cumprimento da promessa passava por isso, irmãos. Existem cumprimento de promessas que passam pelas nossas atitudes. Não é ficar esperando. Ele ia orar e ficar lá deitado, pastor Vanderlei, parado. E tinha que chegar junto, tinha que chegar forte. Vinte anos tentando. Imagina. 20 anos tentando. E depois de um destes momentos, o texto diz: Rebeca, sua mulher, concebeu. Com o passar do tempo, em dado esta concepção, a Rebeca começa a se sentir estranha. O emocional de Rebeca começa a mudar, a ficar muito descontrolado. A anatomia do corpo de Rebeca também começa a se modificar.
Rebeca estava grávida. Rebeca estava gestante. Depois de 20 anos de tentativas, Deus havia ouvido a oração de Isaque. Mas a Rebeca, em dado o desenvolvimento do embrião, ou dos embriões, dentro do seu útero, a Rebeca, ela começa a sentir coisas estranhas. Coisas muito estranhas. Porque Rebeca, ela não sabia, mas ela seria mãe de gêmeos. E quem revelou isso a ela foi o próprio Deus. Ela seria gêmeos daquilo que é chamado de gêmeos bivitelinos, distintos, diferentes. Quem revelou isso a ela foi o próprio Deus, porque Rebeca, ela estava sentindo coisas muito estranhas. Deus conhecia aqueles 2 bebês no ventre e o futuro deles. Tudo isso pela sua ferramenta exclusiva. Deus sabia quem era quem. E existem caminhos de Deus, irmãos, que são impenetráveis, que são indescritíveis. Quando ouvimos Deus falar com o profeta Jeremias, antes que fosse formado, quando ouvimos o Salmo de número 139, quando o salmista diz: quando eu era pequeno e informe, quando a minha estrutura óssea ainda estava sendo formada, os teus olhos me viram. Deus conhece a cada um antes mesmo da formação no ventre. Isso é presciência. Agora há também a questão da soberania. Não vou entrar aqui no mérito da questão, calvinismo, arminianismo, deixa as discussões teológicas para os teólogos e acadêmicos. Discussão de quase 600 anos. Não resolveram isso até hoje, eu vou resolver numa aula de escola dominical? Não tem como. Mas Deus, ele é soberano. Deus, ele faz promessas no ventre. Como entender Paulo dizendo: aprove a Deus me escolher desde o ventre da minha mãe? Ele foi perseguidor. Mas na presciência de Deus, ele seria o maior bandeirante da fé. Porque aquilo que você vê com os teus olhos, você está vendo apenas um momento. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer com o teu filho, com a tua filha, com a tua família. Você só está vendo o momento. Deus está vendo o final da história. O momento gerador, o momento gera aflição. Agora, o desenrolar da história, se você se manter na rota da promessa e entender aquilo que Deus tem para a tua casa, para a tua família e para os teus filhos, querida igreja, o nome do Senhor Deus será glorificado. Será glorificado o nome do Senhor Deus. Vamos lá, o segundo tópico: conflito familiar. Conflito familiar. O que é conflito familiar? Conflito familiar
é aquele momento que a família não possui uma direção clara para solucionar os problemas existentes. Isso é conflito familiar. A família, ela não possui uma direção clara para solucionar determinados conflitos no seio da família. Ela não possui uma direção clara. Isto é conflito familiar. E quando há este conflito familiar? Quando esta família deixa de observar os princípios da palavra de Deus. Porque se observarmos os princípios da palavra de Deus, o pai cumpriu o seu papel de pai, a mãe cumpriu o seu papel de mãe, o esposo cumpriu o seu papel de esposo, a esposa cumpriu o seu papel de esposa, o homem cumpriu o seu papel de homem, a mulher cumpriu o seu papel de mulher, filhos de filhos, porque há uma diferença em termos aplicativos, esposo, homem e marido, coisas distintas. Mulher, esposa e mãe. Então são papéis que precisam ser cumpridos. Observe que Adão fala acerca de Eva lá, varoa, mulher, Eva. Os seus significados revelam os propósitos. Então, conflito familiar é quando a família não possui uma direção, e essa direção deixa de estar no seio familiar quando essa família deixa de observar os princípios da palavra de Deus. E o que está acontecendo com Rebeca? Aí o primeiro subtópico, é aqui que eu quero fazer uma pequena alteração, porque já falamos da esterilidade de Rebeca, não se faz mais necessário falar dela. Eu coloquei aqui como primeiro subtópico do segundo tópico principal, um conflito uterino. Coloquei aqui, um conflito uterino. Quando Rebeca, ela observa que há algo de estranho dentro dela, porque Rebeca estava se afligindo, estava aflita. Havia uma inquietude, porque havia gêmeos dentro dela e ela não sabia. Aí o que ela vai fazer? Ela vai consultar ao Senhor. O texto informa que ela vai consultar ao Senhor. O texto não dá informação aonde Rebeca foi para falar com Deus, se no altar, se numa tenda, se num monte, mas ela foi falar com Deus. Ela aprendeu a falar com Deus, com seu tio Abraão, com seu marido Isaac, ela aprendeu. Ela aprendeu, até porque a cultura do seu pai também era uma cultura meio que estranha. Mas ela aprendeu com a família de Abraão. E ela foi falar com Deus. E quando ela vai falar com Deus, ele vai revelar para ela o que estava acontecendo. Ao invés de desfrutar deste maravilhoso momento que é a gestação, pois ambos, ou seja, aqueles que estavam no ventre de Rebeca eram heranças do Senhor, Rebeca teve que lidar com a inquietude das crianças em seu ventre. Por isso o texto diz, eles lutavam. Imagine, irmãos, duas crianças lutando em dado determinado momento. Eu não estou falando quando eles eram embriões, mas chega um determinado momento que eles começam a lutar. As mamães aí, sabem, quando a criança está fazendo pirraça, fica fazendo assim com as perninhas. Imagina um chutando o outro. O Esaú queria o ventre da mãe só para ele. O Jacó queria o ventre da mãe só para ele. Eles não estavam conseguindo dividir o mesmo ventre, o mesmo útero.
Quem estava sofrendo? A mãe. Nos conflitos, sempre quem sofre são os pais. Mas principalmente a mãe. Principalmente a mãe. Principalmente a mãe. Então, a Rebeca estava com aquela inquietude: Senhor, o que é isso? Meu esposo orou, estou parafraseando, meu esposo orou, meu esposo buscou a face do Senhor, eu estou gestante para dar sequência àquilo que o Senhor falou com o teu grande amigo Abraão, e eu estou aflita. Aí Deus vai falar com ela: olha, o que há no teu ventre são 2 crianças. Serão 2 nações, 2 povos. Tem uma coisa, vou lhe contar um segredo aqui, Rebeca. O que vai nascer primeiro vai servir o que vai nascer depois. Deus vem dar um choque na cultura da época. Segundo subtópico do segundo tópico principal: favoritismo do casal pelos filhos. Os filhos estão aguardados, eles nascem. Deus havia dito algumas coisas pertinentes aos filhos de Isaac e Rebeca. Vamos para o texto. Vamos para o texto. Vou estar lendo aqui porque está sendo gravada a nossa aula, para que os irmãos que acessarão esta lição possam ouvir a leitura do texto também. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Observe o que Deus disse a Rebeca acerca dos filhos. E o Senhor lhe disse a quem? A Rebeca: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Irmãos, imagine o baque que Rebeca não tomou. Pelo menos dentro daquilo que se averigua nos escritos bíblicos, é a primeira ocorrência de nascimento de gêmeos. Pelo menos é o que se depreende do texto. Tiveram outros, mas é a primeira ocorrência. Imagine o baque que Rebeca não tomou. Os filhos estão aguardados, nascem. E Deus havia falado muitas coisas com base nestas expressões acerca destas crianças. Mas, após o nascimento, os pais precisariam agir com muita cautela. Por que os pais precisariam agir com muita cautela? Porque quando Esaú e Jacó nascem, Rebeca e Isaac precisariam agir com muita cautela. Por quê? Porque havia uma questão cultural e havia uma questão espiritual. A questão cultural ligava Esaú ao seu pai Isaac. A questão espiritual, provavelmente, inclinou Rebeca mais para o Jacó. A questão cultural estava ligada a Esaú. A questão espiritual estava ligada a Jacó. Porque aquilo que Deus havia prometido a Abraão seria sequenciado não via Esaú, mas via Jacó. Via Jacó. E quando os meninos nascem, ou nasceram,
Eles nasceram com características físicas diferentes. Isso está em Gênesis capítulo 25, versículo 24 e 25. Eles nasceram com características físicas diferentes. Por isso que eram gêmeos bivitelinos. O Esaú, ele era peludo, ruivo, avermelhado, por isso o nome Edom, que está ligado à mesma raiz, Adã, Adamar. E o Jacó? O Jacó era liso. Então, essas crianças nasceram com características físicas diferentes. E elas não apenas nasceram com características físicas diferentes. O versículo 27 do capítulo 25 diz que eles cresceram. Eles cresceram. E em dado o crescimento destas crianças, o que vai ficando definido? A personalidade e o temperamento. Porque em dado o crescimento da criança, que vai sendo formado aquilo que é chamado de personalidade, que é um conjunto de qualidades que define a individualidade de uma pessoa. E não apenas a personalidade, mas também o temperamento, que são conjuntos de traços psicológicos que determinam a índole do indivíduo, o modo de ser e agir. Então essas crianças, elas nasceram com características físicas diferentes, eles são diferentes fisicamente, um tem mais cabelo do que o outro, a tonalidade de pele provavelmente era um pouco diferente, mas em dado crescimento, a personalidade e o temperamento também vão sendo diferentes, criados na mesma casa. Filhos dos mesmos pais. A gente tem a questão de Ismael e Isaac, mas a mãe era diferente. A gente tem a questão dos filhos de Davi. Davi teve um bocado de filho com um bocado de mulher diferente. Mas aqui não. São os mesmos pais, a mesma tenda. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que Isaac e Rebeca vacilaram quando deixaram o favoritismo falar mais alto. E o texto vai informar, e lá na frente a gente vai destacar isso, o porquê do favoritismo de Isaac por Esaú e o porquê do favoritismo de Rebeca por Jacó. Então eles vacilaram e deixaram o favoritismo falar mais alto do que a paternidade e a maternidade. Escute bem isso aqui. Eles vacilaram quando deixaram o favoritismo falar mais alto do que a paternidade e a maternidade. E eu coloquei aqui o seguinte: quando o assunto são filhos, características, talentos ou propósitos espirituais não podem mudar o que há de melhor, o ser pai e o ser mãe, independentemente. A questão é ser pai, com todos os seus aspectos. A questão é ser mãe,
com todos os seus aspectos, porque os filhos são heranças do Senhor. Uma pergunta surge aqui dentro dessa questão do favoritismo do casal pelos filhos. Uma outra repetição que vai ser destacada, essa eu não quis alterar, mas vai ser destacada no terceiro tópico. Uma pergunta surge, interessante. Rebeca comunicou a Isaac o que Deus havia lhe falado? Você encontrou isso no texto? Deus fala com Rebeca. Há pelo menos dois pressupostos. Coloquei dois pressupostos aqui. Caso ela não tenha falado, ela foi omissa e deixou de usar uma das principais ferramentas do relacionamento, a chamada comunicação. Eu estou num primeiro pressuposto. Caso Rebeca não tenha falado, ela foi omissa e deixou de usar uma das principais ferramentas no relacionamento marido e mulher, chamado comunicação. Pois a falta da comunicação pode fazer situações fáceis se tornarem em grandes problemas. Ela estava com a palavra de Deus. Isaac era espiritual. Se ele não fosse espiritual, ele não orava durante 20 anos. Ela estava com a palavra de Deus. E se ela não falou, ela foi omissa. Porque grandes problemas perduram em boas famílias? A falta de comunicação. Porque a comunicação é uma ponte que liga as pessoas. A conversa não é um monólogo, é um diálogo. A conversa, marido e mulher, é conversa. Eu verso, minha esposa versa, aí se forma uma conversa. Caso não, ela cometeu esse erro de omissão. Caso sim, isso aqui é um segundo pressuposto. Sim, Rebeca comunicou a Isaac. Isaac foi insensível. Presta atenção. Caso ela tenha falado com Isaac, ele foi insensível, ou ele ficou meio que cismado devido ao fato que aconteceu com seu pai. Ouviu a esposa. Você acha que Isaac não soube da história? Ele ficou meio cismado. Se eu escutar Rebeca, isso aqui é um pressuposto, irmão. Se eu escutar Rebeca, eu posso ter sérios problemas. Então, eu vou manter a questão aqui da força cultural da primogenitura. Tem que ser Esaú. Tem que ser Esaú. A postura de ambos, Isaac e Rebeca, resultariam em grandes consequências. A postura de ambos, Isaac e Rebeca, resultariam em grandes consequências. E estas consequências perdurariam por muitos anos. Então observe. Posturas nossas, hoje, podem gerar consequências para muitos anos. Os que me ouvem digam amém.
Posturas nossas hoje podem gerar consequências para muitos anos. Cuidado com a sua postura dentro do seu lar. Porque o que se ensina, não se ensina apenas com palavras, se ensina também com comportamentos. As crianças cresceram. As crianças cresceram. Vou parafrasear o texto. O Isaac só queria ficar com o Esaú no colo. A atenção de Isaac estava voltada para Esaú. A Rebeca só com o Jacó. Eu tenho um livro, já há muitos anos, da editora Mundo Cristão, até indico aqui para os amados irmãos. As 7 necessidades básicas de uma criança. É um livro de aproximadamente 100 páginas. As 7 necessidades básicas de uma criança. Uma das necessidades básicas de uma criança é a atenção. Atenção. E há uma diferença entre favoritismo, amor e atenção. Favoritismo é uma atenção demasiada. Atenção é atenção. O amor nunca pode ser diferente daqui para lá. Mas inevitavelmente pode acontecer alguma coisa de lá para cá. Dos filhos para os pais. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Então, as posturas ou a postura deste casal resultariam em problemas que perdurariam por muitos anos, irmãos, muitos anos. Em termos históricos, até os dias de hoje. Terceiro tópico. Terceiro tópico da nossa lição. Problema da predileção por filhos na família, que é aquilo que seria a tônica da lição. A tônica da lição. Essa questão de predileção, essa predileção, ela é um mal sentimental e comportamental que resultam em grandes problemas. O comentarista, pastor Lianai Cabral, ele vai colocar aí a questão do Esaú, filho predileto de Isaac, que é o primeiro subtópico. Esaú, o filho predileto de Isaac. Esaú, o filho predileto de Isaac. Há pelo menos 2 fatores que inclinavam o coração de Isaac para Esaú. 2. Eu disse quantos fatores? Quantos? Primeiro grande fator é que Esaú era o primogênito. E eu já disse aqui que isto, em termos culturais, pesava muito. Ele tinha a primazia do futuro da família segundo os padrões sociais da época. Segundo, ele era do campo como seu pai Isaac. Aquilo que Isaac gostava, ele fazia.
Isaac era do campo. Esaú também era do campo. O Isaac amava uma caça. Esaú também. E isso fez com que o coração de Isaac se inclinasse para Esaú. Características particulares do filho. Se identificava com características pessoais do pai. E isso fez com que o pai, que gostava das coisas que o filho fazia, inclinasse mais o seu coração para aquele filho. E os pais precisam tomar muito cuidado nisso. Eu sempre converso com os meus filhos em casa, e eu digo a eles o seguinte: se Deus tiver este propósito na vida de vocês, vocês podem ser pregadores ou pregadora, tratando-se da menina. Mas se um for pregador, se um for ensinador e os demais não forem, eu não posso menosprezar ou me inclinar para quem tem tal característica. Não posso. Porque isto na minha cabeça, isso pode ser bom, mas na cabeça da criança em desenvolvimento, isso é terrível. E Isaac, ele cometeu esse erro. Porque espiritualidade nem sempre é sinônimo de uma família feliz. Existem pessoas espirituais, mas que possuem péssimos comportamentos. Porque esses comportamentos não são basilados ou fundamentados na palavra de Deus. Então, o Isaac se inclinava para o Esaú, porque o Esaú fazia aquilo que ele gostava. Fazia aquilo por aquilo que ele tinha preferência. Lidava com a questão do campo, lidava com a questão da caça. Aí o comentarista, esta parte da leitura eu quero fazer, ele colocou o seguinte: Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos, e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois se sentisse prejudicados. Aí eu acrescentei: faltou discernimento em Isaac. Faltou discernimento em Isaac. Entendamos que os pais fazem parte, ou é a parte principal na formação do caráter dos filhos, da personalidade dos filhos, do temperamento dos filhos. Na maioria dos casos, isso não é regra, mas na maioria dos casos, comportamentos nocivos dos filhos foram herdados dos pais. Quando eu falo que isso não é regra, é possível viver num ambiente turbulento e ter uma boa personalidade e um bom temperamento. Fui criado sem meu pai. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Eu ficava em casa sozinha porque meu irmão mais velho trabalhava já. Tive momentos difíceis na minha vida antes da conversão. Mas depois da conversão, como
primeiro cristão evangélico da minha família paterna, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Então, isso não é regra. E a Rebeca, o segundo subtópico aí, do terceiro tópico principal. E a Rebeca? Jacó, o filho predileto de Rebeca. O Esaú é o filho predileto do Isaac, conforme o capítulo 25, versículo 28. E o Jacó é o filho predileto da Rebeca, conforme Gênesis capítulo 25, versículo 27. Diferentemente de Esaú, Jacó era um homem simples. Habitava em tendas. Isto é, ele era mais caseiro. Além disso, Rebeca, sua mãe, ouviu algo de Deus, e isso, presta atenção na minha fala, e isso pode ter influenciado na predileção dela. Ela ouviu algo de Deus acerca de Jacó, e isso pode ter influenciado na predileção dela. A atitude de Rebeca fez com que ela tivesse uma ação precipitada. A predileção de Rebeca fez com que ela tivesse uma ação precipitada. Qual foi a ação precipitada de Rebeca? Ela não soube esperar. Assim como a sua sogra Sara. Ela montou um cenário para antecipar a bênção da primogenitura sobre Jacó. Se Deus falou com ela acerca de um dos filhos, era só ela descansar em oração. Falta da maturidade, falta do discernimento. O Isaac com predileção e ela com predileção. Quando ela escuta o pai conversando com o filho e a mãe de ouvido em pé, ela escuta de Isaac, que entendia que a morte dele se aproximava: olha, minha morte está chegando e eu preciso te abençoar, meu filho Esaú. Ela corre e fala com Jacó: vamos dar um jeito, senão você vai perder a bênção. Você é meu querido, você é meu favorito, você é meu predileto. Deus falou, foi acerca de você, não foi do outro. Aí ela vai tentar antecipar a bênção da primogenitura, que Deus havia falado, que esta bênção, que viria através do seu pai Isaac, seria de Jacó, porque Jacó que estava na rota da promessa, assim como seu pai Isaac estava na rota da promessa que Deus havia feito ao seu avô Abraão. Aí ela vai montar todo um cenário, e ela tem esta atitude precipitada, pois ela quis antecipar a bênção patriarcal para o mais novo, conforme Gênesis capítulo 27, versículo 5 ao 29. A mulher, ela estava enganando o marido, a mulher estava ensinando o filho predileto a ser enganador, a mulher estaria mentindo para o marido através da atitude e estava ensinando o filho a mentir. Que herança, hein? Que herança comportamental Rebeca estava transmitindo para o seu filho Jacó? Que herança comportamental? Montando um cenário para tirar proveito, um cenário enganoso.
Os filhos aprendem muito mais com os nossos comportamentos do que com as nossas palavras. E é triste quando um filho olha para a mãe, para o pai e fala: você faz isso também? Isso é lamentável. Por que você está me chamando para ir para a igreja? Você não gosta de ir? Por que você está me chamando para ir para o culto de doutrina? Você não gosta de culto de doutrina? É muito triste isso, irmãos. Porque chega uma hora que, infelizmente, os filhos irão falar. Irão falar. Então, a Rebeca, ela tem este comportamento. Aí eu coloco uma pergunta aqui: vale a pena mentir para beneficiar o filho da preferência? Terceiro subtópico, e vou concluir agora. Qual seria o problema da predileção? O problema da predileção, o terceiro subtópico do terceiro tópico principal. Isaac e Rebeca foram infelizes na criação dos filhos. Uma vez detectado o problema, o caminho era resolvê-lo. Pelo contrário, continuaram com suas predileções. E o apóstolo Paulo, ele é incisivo na carta dele aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, bem como também em Colossenses, capítulo 3, versículo 21, que não podemos provocar a ira dos nossos filhos. E a predileção pode sim provocar a ira dos nossos filhos. Isso é uma recomendação bíblica. O casal deveria trabalhar unido para a harmonia no lar e a boa criação dos filhos. Os danos em Esaú e Jacó foram de longo prazo. Os danos em Esaú e Jacó foram de longo prazo. Há um livro, eu tenho ele, de um conceituado escritor, teólogo norte-americano chamado John MacArthur Jr. O título do livro é Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Eu recomendo a leitura deste livro aos amados irmãos. Pais Sábios, Filhos Brilhantes, lançado pela Thomas Nelson Brasil. Eu fiz questão aqui de escrever o que MacArthur diz neste livro. Abro aspas. Não cometa o erro do favoritismo com seus filhos. Não dê presentes ou privilégios a um em detrimento de outro. Muito menos compare os seus filhos com o outro. Não diga coisas do tipo: por que você não pode ser como seu irmão? Não use as virtudes ou os talentos de um filho como padrão para medir o desempenho do outro. Não há nada mais humilhante para uma criança do que ser diminuída ou menosprezada por uma comparação pouco bondosa com um irmão ou um colega. Aí MacArthur continua dizendo: você quer realmente destruir uma criança? Simplesmente faça sentir-se inferior a todos os outros da família. Quer destruir uma criança? Faça sentir-se inferior a todos os outros da família. O desenvolvimento saudável de nossos filhos passa pelo nosso comportamento e pelo nosso tratamento dispensado a eles. Quais foram os danos das predileções de Isaac e Rebeca? Eu coloquei aqui algumas, são várias, mas coloquei aqui algumas. Esaú estava aborrecido com Jacó, conforme Gênesis capítulo 27, versículo 41. Esaú estava querendo matar a Jacó, conforme Gênesis capítulo 27, versículo 41. Jacó teve que ir embora por causa do conflito, conforme Gênesis capítulo 27, versículo 43 ao 45, e conforme o capítulo 28, versículo 10 do livro do Gênesis. Jacó temia, mesmo depois de muitos anos, isso lá no capítulo 32, versículo 7, mas graças a Deus, houve a reconciliação entre Esaú e Jacó. Os conflitos na família podem ser solucionados. Foi solucionado a questão dos irmãos, capítulo 32 e 33 do livro do Gênesis. E quando Deus fala através de Moisés, em Deuteronômio capítulo 23, versículo 7,
Deus havia dito que não era para os israelitas causarem mal aos edomitas, porque eram irmãos deles. Lá na frente o Davi vai realizar uma matança muito grande de edomitas. A região de Edom ficava na parte quase que no extremo sul do território palestinense, mas Deus havia falado acerca da comunhão e da união destes irmãos, israelitas e edomitas. Esta história, ela perdura até os dias de hoje. Os filhos são heranças, amém, irmãos? Os filhos são heranças. Se coloque sobre os pés, por gentileza. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, e os pais não devem provocar a ira aos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado e o conflito entre os membros da família, o resultado é o conflito entre os membros da família. Você que é pai, você que é mãe, eu quero lhe pedir neste momento, você vai estar orando pelo teu filho. A Bíblia diz no livro dos Salmos, Salmo de número 127, que os filhos são flechas, e nós temos a responsabilidade de projetar os nossos filhos nos alvos que Deus tem proposto para eles. E é isso que iremos fazer neste momento em oração. Projete os teus filhos usando o arco que Deus lhe deu, a oração. Projete os teus filhos usando o arco que Deus lhe deu. Eu tenho 3 flechas e eu estou projetando eles em oração para aquilo que Deus tem para a vida deles, para a vida pregressa, para a vida espiritual, para a vida social. Pai, em nome de Jesus Cristo, graças lhe damos esta manhã. Neste momento, ó Pai, queremos em o nome de Jesus, abençoar a todas as famílias e os respectivos filhos dos casais que aqui estão, ó Pai. Senhor, que os filhos dos teus filhos não sejam filhos para vergonha, mas filhos para a glória do teu excelso nome. Ó bendito Deus, estamos projetando os nossos filhos em oração, como flechas nas mãos do valente. Estamos projetando os nossos filhos em oração. Eles serão bênçãos para o Senhor, eles serão bênçãos para a tua casa, eles serão bênçãos para a sociedade, eles serão prósperos na vida pregressa, eles serão prósperos na sociedade, para a glória do teu bendito nome, ó Pai. Estamos projetando os nossos filhos para a vida social, para a vida espiritual, em oração. Eles alcançarão os excelentes lugares na vida social, eles alcançarão um nível espiritual mais excelente na vida de fé, para a glória do teu nome. Estamos projetando os nossos filhos, estamos cercando os nossos filhos através da oração, estamos cercando os nossos filhos através da oração. Eles serão bênçãos do Senhor, eles serão bênçãos para a igreja, eles serão bênçãos para a sociedade, ó Senhor. Sem favoritismo, sem predileção, os nossos filhos serão no Senhor aquilo que o Senhor tem dito, que eles serão
Deus, que a bênção do Senhor, que a bênção que esteve repousada sobre a família de Abraão, sobre a família de Isaque, sobre a família de Jacó, esteja também sobre a nossa casa. Deus Todo-Poderoso, libere a bênção do Senhor sobre o nosso lar, libere a bênção do Senhor sobre os nossos filhos, para a glória e louvor do teu nome, em o nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Volta a palavra, queridos.